Olá, eu sou Eliana Cunha, sou ortoptista e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar da área de saúde, uma profissão que merece todo o nosso respeito, que é espetacular. Mônica Fleming, muito obrigado, viu? Boa tarde, gratidão por você ter vindo, tá? Eu que agradeço o convite. Perfeito. Mônica, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional. A grande dúvida do pessoal é assim, em que momento da vida ela decidiu pela área de saúde? Então, boa tarde. Como a gente já disse, eu chamo Mônica Fleming, tenho 47 anos. E aí, quando eu decidi que eu iria para a área de saúde, agora eu já tenho 23 anos de formação, então a gente começa meio sem saber para que rumo a gente vai tomar dentro da área, né? E eu comecei mesmo a trajetória dando aulas dentro da enfermagem e radiologia. Não, mas antes, no médio ou no sei lá, fundamental, você tinha alguma ideia de humanas, exatas, biológicas, tecnológicas, que você iria para a área de saúde? Tem Tinha. Parentes que... Não, eu sou a primeira pessoa da minha família formada. A verdade foi isso, né? Meus pais lutaram muito para isso. Desde o ensino médio eu tinha certeza que para exatas eu não ia, né? E eu tinha um sonho de ser professora. Esse aí eu já tinha, mas eu buscava algo mais. Então, assim, sonho mesmo, eu pensava em fazer medicina, não foi possível. Fui para a enfermagem e sou muito feliz dentro dela. Bacana. E dentro dela eu pude realizar a outra coisa que eu tinha muita vontade, que era dar aula. Bacana. Quando você estava indo no médio, você tinha medo de sangue, alguma coisa? Não. Nunca tive. Você tem gente que, né, vê um quartinho assim, já... Não, eu acho que pelo contrário, eu sempre fui muito de me meter muito nas coisas. Então, se eu via alguém passando mal, mesmo antes de ser formada, eu corria atrás de tentar resolver. Então, acho que eu nunca tive problema com isso. Acho que eu já fui meio pro caminho que eu queria mesmo. Não tive dúvida. Não teve nenhum ponto que falasse assim, mas você quer parar a faculdade? Não. Eu fui desde o começo ao fim sabendo o que eu queria fazer. Ô, Mônica, é interessante o seguinte, que como você tinha o objetivo de dar aulas, a assimilação que você tinha é maior. Não era assim, estar por estar na sala de aula. Não, você queria, além de falar, olha, eu preciso ser uma ótima profissional de serviço, eu também quero ensinar. Então, sim, isso te fazia você ter mais, assim, mais atenção em tudo, né? Sim, na verdade, eu acho que a aula também me serviu durante esses anos todos como uma terapia. Eu sabia de um plantão difícil, pesado, assim, a maior parte do meu tempo foi em pronto-socorro, pronto atendimento. Então eu saía daquele peso e ia dar aula, parecia que eu relaxava e meu dia estava começando ali. Então são experiências totalmente diferentes dentro de uma saúde só, né? Então você consegue ir desmembrando um pouquinho as coisas. Você falou uma coisa interessante. Uma vez, quando eu lecionava em algumas universidades, uma vez eu fui falar com um grupo de alunos de ensino médio, como assim, aquelas escolas voluntárias. Aí eu cheguei com uma aluna e falei assim, o que você quer ser? Olha, eu acho que eu quero ser enfermeira. Por quê? Porque eu assisto Plantão Médico, eu acho o Jorge Antoloni bonito. Falei, bom, não é o mundo real, não é assim. Não, eu acho que principalmente, eu acho que a gente aprendeu demais com o Covid, né? Quem trabalha na saúde, e a gente está vivendo um outro momento muito, muito difícil, que eu acho que para a gente que está dentro do campo está sendo pior ainda do que o Covid, que é esse momento que a gente está tendo da dengue. Então, assim, parece que não é tão divulgado, mas o serviço está muito pesado. Está muito difícil, a gente sai de plantões que tem hora que a gente pensa, nossa, será que eu volto amanhã para cá? Então, são desafios que a gente tem dentro da área.
né? Eu sempre trabalhei, a maior parte do meu tempo eu trabalhei em saúde pública, não foi em particular. Então, eu já passei pelo Hospital Dante Pazanese, já passei, estou agora no Maperi, a gente vai virar a UPA, então PS da João Paulo, então eu sempre estive envolvida dentro de pronto-socorro a maior parte do tempo. Ô Mônica, porque assim, quando você sai da faculdade, né, termina o curso, mas você entra num pronto-socorro e que você não é a pessoa visitante, você é que vai prestar o serviço, aquele é o mundo real, né? Porque você não sabe o que vai vir, né? Não, então, na verdade a gente tem a ilusão que a gente está fazendo uma faculdade e você sai pronto de lá, né? E na verdade é uma expectativa que não existe. Sim. Acho que eu fui aprender com meus alunos quando eu entrei na área, porque você não tem tantas oportunidades como você pensa no estágio, né? Tem a insegurança de deixar um aluno fazer alguma coisa, então a gente aprende na vida. Na carreira mesmo, às vezes tendo a dificuldade no dia, eu não sei fazer isso e agora eu vou dar as caras e vou fazer, né? Ou eu vou virar as costas e fingir que eu não vi o acidentado ali, né? Sim. Então você tem essas duas coisas, ou você vai encarar e vai aprender com isso, com esse problemão que você está na mão, e isso é a vida toda. A gente, até hoje, 23 anos de formada, existem situações onde eu nunca vivenciei e está sendo a primeira vez. Como que a postura? Porque você tem o acidentado, você tem os familiares chorando, aqueles falam assim, salva ele, não sei o que e tal. Como que é essa absorção aqui? Você não pode se deixar envolver com todas as coisas do pessoal, senão é duro, né? Mas é duro também não assimilar. Sim, né? sim. Porque assim, a família já chega muito nervosa, né? E se você não consegue, às vezes a gente tem que ser até um pouco frio. Sim, porque senão você não consegue brecar a família também. Se você chorar junto, pior. Não, então, você tem que ser frio ali para conseguir dar os cuidados, né? Então, às vezes a família vai pensar, nossa, olha como que ela foi. Mas se a gente não breca a família ali, você não consegue, né? Você não consegue dividir o seu trabalho com a emoção da família. É verdade. Nossa, Você está tratando o amor de alguém. Exato, né? Então, e quantas vezes, às vezes a gente tem que se deparar e pensar assim, poderia ser alguém da minha família também, né? Então, você tem que ter sangue frio, você tem que ser um pouco mais radical no vamos parar por aqui, a emoção, calma. Sim. E deixa com a gente aqui. Exato. Porque senão é muito difícil. Eu penso assim que o mundo real ele é muito mais dramático do que qualquer coisa, né? Sim, sim. E são condutas muitas vezes ali que são questões de minutos, né? Você tem que resolver aquilo, é aquela hora, é aquele momento que você tem para fazer alguma coisa, que senão de repente você perde a pessoa ali. Então tem que ter sangue frio mesmo na hora, né? Verdade. Nossa, são coisas que às vezes na vida você tem raras ocasiões de ver determinado. Cada dia é um dia novo, né? Sim, sim. E para a turminha que está começando, que está na faculdade agora, pensando no que eu vou fazer, né? A gente desabafa do sofrimento da gente, que às vezes é difícil. São 23 anos na enfermagem, muitas dificuldades, muitas vezes você pensa em não voltar, mas também quando você olha lá para trás e pensa quanta gente você salvou, né? Aí você volta assim e fala, não, eu não me arrependo do que eu escolhi. Que bacana. Né? E aí o jovem tem que... Hoje é mais difícil, né, tudo, né? O emprego, aonde você vai começar. Então, muitas vezes a pessoa vai para a área de saúde sem ter noção nenhuma, mas porque pensa assim, a área de saúde ainda é a que não tem tanto desemprego que nem as outras. A gente escuta muito isso. Mas não adianta fazer se não tiver vocação para aquilo. É verdade. Não adianta. Eu sonhava muito dos meus filhos. Quem falasse, eu não tenho estômago para isso,
Tem que começar a pensar. Não, nem né? nem vai porque não vai dar certo, não vai dar certo. Eu falo que a primeira aula que a gente tem lá na faculdade, que coloca uma anatomia pra gente, ali ela já é uma divisão, assim, de quem vai aguentar e quem não vai. Tem gente que até passa mal. Tem gente que já passa mal e não volta pra aula. Então eu acho que, por isso que eles colocam a aula de anatomia desde o começo. Sim. Mas eu tinha um sonho no começo da minha época de meus filhos seguirem a minha carreira, né? E hoje em dia eu falo, não, eles, nenhum dos dois foram. Minha filha se formou jornalista, meu filho também está fazendo jornalismo, não quiseram ir para a saúde, mas eu acho que cada um tem que fazer aquilo que gosta, não é só pensar no dinheiro, não é só pensar aonde eu vou trabalhar, né? Porque a vida depois traça para a gente caminhos que a gente não espera. Né? Eu sonhava em fazer parto, eu não fui para o parto até hoje, nos 23 anos, não fui. Fui para cardiologia. Mas emergência você consegue ajudar, né? Não, já assisti parto sim, dentro de UBS e tudo, mas era um sonho, eu entrei pensando nisso e não fui para isso. Fui para cardiologia, fui para emergência e acabei não indo para... Tá. Eu queria que você falasse até para o pessoal as simbologias. O que é uma UBS, o que é uma UPA, o que é um hospital? Assim, tá? Adorei o espaço, porque eu acho que a gente tem muito problema com isso. Eu já tive nos 3 campos, né? Quando eu comecei a trabalhar na enfermagem mesmo depois de dar aula, eu fui para a UBS, trabalhei no programa de saúde da família, básica de saúde. Eu trabalhei 10 anos na estratégia saúde da família, né? Onde a gente presta todo o serviço que na verdade teria que ser aquilo que não é para a pessoa adoecer, teria que ser a prevenção. Ok, entendi. E que na verdade a gente tem uma população ainda pouco orientada, com pouca vontade ainda de ser orientada também, né? O serviço de imediato, todo mundo quer aquilo para agora, se não sair com o remédio na mão não tá bom. Então a UBS seria para fazer o serviço de prevenção. Tá bom, não conseguimos prevenir, descobrimos a doença. Então vamos fazer o acompanhamento dessa pessoa para não ter as piores. É isso que serve a unidade básica de saúde. Hoje eu estou numa AMA, né? O que serve a AMA? Fala aqui. AMA. Isso, é assistência médica ambulatorial. Ok, tá. Não tem nada a ver com mãe, nada. Não, tá. A AMA, ela serve para atender casos mais simples de urgência. Tá? Okay, tá. Não que a gente não pegue urgências grandes, pega Sim. também. Pega, às vezes chega os infartados, chega bastante coisa lá pra gente. Principalmente na área de periferia que eu trabalho. Então a gente acaba absorvendo muito isso. Dentro da AMA seria onde a gente vai atender as febres, as tosses, as dor de garganta, aquilo que é queixa do dia. Aquilo que era de UBS, a troca de receita do remédio da pessoa, não era para chegar no AMA. Mas as pessoas chegam lá, né? Porque é isso, eles querem a receita hoje. Então, essa é a diferença. Você vai para uma UBS para trocar sua receita, para fazer seu acompanhamento. A AMA é para a doença do dia, para a queixa do dia. E aí você vai ter a UPA, né? A UPA, ela já é a unidade de pronto atendimento. Ok, tá. Então, ele além de pegar esses casos da AMA, né? Que já são casos imediatas, tem uma questão muito mais séria, de muito mais urgências, onde você vai receber SAMU, vai receber bombeiro, que vai chegar com aqueles traumatizados ali. Ele é o PS, na verdade? Isso. Tá, ok. Tá? Então ele vai servir como um pronto-socorro, que muitas vezes tem leitos também de internação, mas que é uma retaguarda para um hospital. Não seria para o paciente ficar ali internado, né? Seria uma retaguarda com serviço hospitalar. Perfeito. Tá? E aí dentro dos hospitais a gente tem só hospital que são simples de pronto atendimento e tem hospitais especializados, que são o setor que a gente fala que dentro são os serviços terciários de saúde, que a gente fala. Ô, Mônica, quando eu estava ainda fazendo científico, eu tive um professor de saúde, de ciências muito bom, que ele falava assim, quando você trabalha no hospital e pega todo tipo de doença que vem, você cria anticorpos
incríveis e você fica com, menos propenso a pegar algumas doenças. Isso é verdadeiro? Então, eu tive um período que eu tive bastante coisa, sabe? Na verdade, eu fui investigar. Mesmo trabalhando? Mesmo trabalhando. Tá. Que eu acho que minha imunidade, eu acho que ainda no começo era mais complicado. Mas eu peguei Covid 5 vezes. Nossa, entendi. Né? Então, assim, eu acho que você acaba pegando e seu organismo vai se adaptando às vezes que você pegou. Minha primeira vez de Covid eu achei que eu fosse morrer mesmo. E a última, na verdade, eu só não senti o cheiro, né? Então você vai se adaptando até por conta da vacinação e tudo mais. Mas agora eu já peguei dengue. Então, eu acho que assim, não é porque você tá ali que você não vai ter. Eu acho que E vai ter da dengue você vai ter os mesmos sintomas que uma pessoa normal. Não passa assim, eu tô protegida aqui diante de como não vou sentir nada. Não sente também, né? Eu acho que isso é independente, eu acho que isso é da pessoa, né? Eu acho que a forma com que o organismo reage ao processo infeccioso, eu acho que não tem aquilo ali. Como você falou de dengue, a preocupação que eu vejo é assim, eu me lembro que até 30 anos atrás, você pegava uma estrada e o para-brisa do carro vinha cheio de grilo, insetos ali e tal, que a gente tinha que até lavar. Hoje, por causa dos agrotóxicos, você não vê mais. Você não vê mais. Só que assim, como acabou... Os vagalumes. Isso, como foi acabando isso daí, os pássaros acabaram migrando para outros lugares também. Então, os mosquitos e tudo mais acabaram proliferando. Então, a gente faz uma descompensação na natureza que ela cobra depois. Sim. Né, dessa forma, sim. Né? Infelizmente. E assim, é só triste, porque assim, quem sabe... Os números são alarmantes, né? Sim, e quem trabalha com epidemiologia sabia que esse ano ia ser, né? A gente trabalha com mais ou menos 5 anos de diferença para quadros de dengue, de surtos de epidemia. E já se sabia que esse ano ia ser uma epidemia grande, né? Então, assim, eu não posso falar que meu serviço de saúde não presta pra gente, não está dando assistência pra gente. Tá, eu acho que aumentou funcionários, aumentaram medicações, eu acho que aumentou assim tudo, né? Mas eu acho que a demanda está sendo muito grande. Sim. E aí a demora, que as pessoas falam que é inexplicável, não é, porque a gente está tratando de vidas e quando você trata um paciente, você tem que pensar nele como um todo e a medicação e o exame, não é tão simples assim, né? Então, assim, um paciente para ser atendido, ser medicado, passar em consulta, ser medicado, fazer exame, já vai mais de 1 hora só para esse processo, né? Então, imagina uma demanda de... Minha ama está prestando 15 mil atendimentos mês. Nossa, entendeu? muito, Então, assim, verdade, aí as pessoas não conseguem enxergar esse número. Não consegue. Né? Mas a gente ali está esgotado, a gente ali está cansado, né? E a gente adoece junto com tudo isso, né? E tem que ter uma energia assim muito grande, né? Porque você está prestando um serviço, sim, né? Sim. Está deixando um legado maravilhoso. É isso. Tá bom. Mônica, nós estamos nos instantes finais, tá? Você pode deixar seus contatos, nós vamos escrever aqui também? Sim, meu Instagram é Mônica Fleming, tem o Facebook também que está como Mônica Fleming, né? E meu WhatsApp é 11 98904 8865, né? Se algum pessoal também quiser saber sobre currículo, essas coisas, também tiver curiosidade desse meio também, a gente pode colaborar um pouquinho com isso. Gratidão, tá? Obrigada. Muito obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica profissional de enfermagem. Mônica Fleming, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.